meditar na palavra de Deus, Mateus capítulo 6, a partir do 9. Nós vamos falar precisamente hoje do 12 até o 15. Mas vamos começar do 9, porque eu sei que todos conhecem, é muito conhecida, as crianças aprendem quando é pequena, fazer essa oração. Amém? Todos acharam? Que diz: portanto, vós orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. 13 novamente. E não os deixei cair em tentação, mas livrai-os do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Senhor meu Deus, nós estamos aqui nessa noite, ó Pai. Estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz falar conosco, meu Senhor. Estamos aqui, ó Pai, porque cremos no Teu poder, Senhor. Cremos na Tua grandeza, cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso, aquele que faz coisas infinitas em nossas vidas, Senhor. Por isso, nessa noite, ó Pai, eu te peço, faz presente aqui, Senhor, que cada coração nessa noite possa estar aberto, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, para nós aprendermos cada vez mais Te adorar, cada vez mais Te exaltar, Senhor. Pai, em Teu nome te pedimos isso, Senhor. Fala em nossos corações, move nossos corações para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho de perdão. Perdoar, né? A Bíblia diz que é um dos atos da fé cristã. É um dos atos básicos da fé cristã. Quando nós falamos assim, perdoar é um dos atos básicos da fé cristã, né? Nós sabemos, para nós entrarmos no céu, precisamos perdoar o nosso próximo, né? Perdoar nós mesmos. E o perdão de Deus. Aí quando falamos assim, amados, parece muito simples, né? Muito simples, né? Perdoar, eu preciso perdoar. Se eu não perdoar, eu não vou para o céu. Parece assim bem simples, dessa forma que eu estou falando. Porém, quando nós analisamos o perdão de uma forma mais detalhada, de uma forma assim mais intensa, nós sabemos que se faz necessário, sim, perdoarmos nosso próximo, perdoar nós mesmos. Nós sabemos disso, né? Desde pequeno que nossos pais, quando nós brigamos, né, com nossos irmãos, ele vai lá, faz a gente abraçar, pede desculpa, né? Geralmente é essa palavra que se usa. Pede desculpa. Então a gente cresce assim, sabendo que não podemos ficar com raiva do nosso irmão, não podemos ficar com raiva da nossa mãe, do nosso pai. Só que, quando nós, amados, voltamos para a palavra de Deus, nós sabemos que Deus é amor. Sabemos disso. Deus é amor, Deus perdoa nossos pecados, Deus é que nos justifica, Deus é o nosso Criador, Ele que fez o céu e a terra, Ele que nos fez-nos para honrar e glorificar o nome dEle. Mas o Senhor, Ele exige de nós um perdão, não aquele perdão de boca para fora. Eu dizer para alguém que me magoou muito e profundamente, só perdão, mas nunca mais eu converso com ele. Eu perdoei, mas nunca mais eu vou conversar com essa pessoa. Você cria dentro de você uma raiz de mágoa dentro do seu coração. Uma coisa que machuca quando você pensa. Uma coisa quando você pensa naquilo que você foi machucado,
dói dentro de você. Aí você fala, mas eu perdoei, né? Você vai falar para a pessoa, eu perdoei, ó. Eu não quero nem saber dele, eu perdoei. Agora é ele com Deus. Amados, quando nós voltamos para a palavra de Deus, quando nós lemos Mateus, nós sabemos que o Pai Nosso, todo mundo fala. Todo mundo, tem pessoas que crescem assim, só ora o Pai Nosso, né? Não sabe ainda orar, quer falar com Deus, aprende só naquele o Pai Nosso. Mas aí o Senhor ele fala assim, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Olha só, nós oramos dessa forma, Senhor, perdoa meus pecados, perdoa os meus pecados, as minhas ofensas, as nossas ofensas, como nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Aí você se volta, será que se Deus for olhar para dentro de nós e fazer da mesma forma que nós fazemos, será que nós temos o perdão de Deus? Como que é sério quando Jesus ensina o Pai Nosso? Como é sério essa questão do perdão, amados? Se nós perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, para Deus perdoar-nos, assim como nós perdoamos, vai ficar difícil. Porque nem muitas vezes, amados, nós não perdoamos dessa forma. Muitas vezes nós perdoamos parcialmente. Perdoamos para nos livrar, perdoo. Mas não é aquele perdão que veio do seu coração, assim como Deus nos perdoa. Porque Deus, quando nós cometemos pecado, Ele nos joga na nossa cara o que nós cometemos. Ele não. A Bíblia diz que Ele joga no mar do esquecimento. Ele apaga completamente e faz com que nós esquecemos totalmente. E nós, muitas vezes, remoemos passados, amarguras. Muitas vezes, quando vou falar de certas pessoas, aí você lembra, olha, ele já me fez isso. Ele já me magoou muito. Mas eu já perdoei ele. Mas aquele perdão esperando que algo aconteça. Que algo aconteça com aquela pessoa. E a Bíblia nos chama muita atenção para isso, esse cuidado, perdoar, aprender a perdoar como Jesus, como Deus nos perdoa. Aprender a perdoar como o Senhor nos perdoa, amados. Lá em Provérbios 24, capítulo 17, diz, não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. Ele poderá parar de castigar este inimigo. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda. Vou acertar as contas com ele. Olha só, está na Bíblia isso. E são palavras que muitas vezes a gente fala. Eu vou pagar com a mesma moeda. Ele vai ver. Eu vou ficar só na plateia, vendo a queda dele. Não, Deus vai agir. Amados, se nós agirmos dessa forma, nós não estamos cumprindo com o que o Senhor fala para as nossas vidas. Se eu não perdoo completamente, se eu quero ficar na plateia esperando o que vai acontecer com aquele que me ofendeu, o Senhor não vai nos perdoar. A Bíblia diz que aí Ele vai diminuir, e Ele poderá parar de castigar este inimigo. Ou seja, o Senhor não vai fazer nada, porque Ele sabe que o seu coração não perdoou. Ele sabe que o Senhor conhece a nossa vida. E muitas vezes nós vivemos amargurados, sofrendo. Tem pessoas que sofrem com o passado muito intenso. Pessoas que não conseguem levar a sua vida para frente porque não conseguiu perdoar. Não liberou perdão para as pessoas. E a Bíblia nos chama a atenção nisso, amados, porque não dá para ser servo de Deus, não dá para ser cristão, não dá para dizer que nós somos cristãos, servos de Deus, seguidores de Cristo, se nós não temos o perdão. Se não temos o perdão, não tem como. É questão assim que a Bíblia fala claramente para nossas vidas. Ele fala, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoares essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Amados, isso é muito sério. É muito sério. Se nós não perdoarmos quem nos ofendeu, o Pai nosso, o Senhor, não vai nos perdoar.
Aí muitas vezes a gente pensa, mas por que minhas orações estão sendo atendidas? Eu sou fiel a Deus. Eu vou para a igreja, eu oro de madrugada. Por que será que minhas orações o Senhor esqueceu de mim? Amados, falta liberar perdão. Eu sei que não é fácil. Liberar perdão é difícil. Falar é fácil, eu chegar aqui para vocês falar, mas cada um de nós já passou por momentos difíceis de perdoar. Eu sei que cada um de vocês traz na sua memória momentos difíceis que você talvez achou assim, dessa vez não dá. Dessa vez eu não vou perdoar. Só que o Senhor requer de nós isso. O perdão, muitas vezes, a gente tem que humilhar. Só que a Bíblia nos chama a atenção que muitas vezes nós achamos que é a pessoa que nos ofendeu é que tem que vir a nós. Mas mais ou menos assim. A gente pensa assim, olha, foi Edinaldo que me ofendeu. Então, se ele quiser, eu perdoo ele. Mas se ele quiser, é que ele venha atrás de mim. Só que a Bíblia não fala dessa forma, amados. A Bíblia não fala. Nós lemos a palavra de Deus claramente, Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17 diz: se o seu irmão pecar contra você, olha só, se seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Olha só, se seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas que isso? Eu ir atrás de quem me ofendeu? Como que é essa história? Como que é isso, amados? Ter que ir atrás de quem me ofendeu? Aí você pensa assim, mas foi ele que me ofendeu. Eu não vou atrás de quem me ofendeu. Aí se torna mais difícil o perdão. Se torna mais complicado o perdão. E como se torna complicado? Porque até então eu errar e ter que ir lá pedir perdão é difícil, mas foi eu que errei. Agora o meu irmão pecou contra mim, ele me ofendeu, falou mal de mim, levantou calúnia, falou coisas de mim que me magoou, que até mesmo me prejudicou. Eu ter que ir lá conversar com ele é difícil. É difícil, mas a Bíblia fala dessa forma. Se nós queremos viver a palavra de Deus, nós temos que viver completamente. Não dá para ficar só no meio termo. Não dá para me seguir uma coisa que me interessa. Essa aqui me interessa, eu vou seguir. Aí a outra não, isso aqui já não é desse jeito, não. É complicado. Se você deseja realmente seguir a Cristo, ou é sim ou é não. É extremo. Com Deus não tem esse negócio de, não, mais ou menos. Ou eu quero ou não quero. Ele fala isso para nós. Sim, sim, não, não, que passa disso procede do maligno. Então, quando alguém nos magoa, muito, muito mais fácil é você querer que ele venha te pedir perdão. Porque já estamos invertendo a situação. Foi ele que me magoou. Foi ele que falou coisas que me ofendeu. Mas como eu vou até essa pessoa? Como? Vou acabar discutindo com ele? Aí você pode perguntar, qual é mais fácil? Pedir ou dar o perdão? Qual que é mais fácil? Qual é mais fácil para vocês? Pedir o perdão ou dar o perdão? Existem duas diferenças nisso. Todas duas é difícil, né? Claro. Eu sei disso. Eu sei muito bem o que é isso. Mas você vai pedir, você vai ter que se humilhar. Se você vai dar perdão, você vai ter que se humilhar. Porque não adianta você pedir perdão se você mesmo não está se perdoando. E não adianta você falar que está perdoando se você realmente não está perdoando. Da boca para fora. Simplesmente da boca para fora. Então, o texto diz que a pessoa que foi ofendido deve procurar o ofensor. Procura o remédio, o próprio remédio que machucou ele.
Olha só, você está ferido pela pessoa. Mas enquanto vocês dois não resolver o seu problema, vai simplesmente criar mais problemas. Sabe? Porque você está magoado, aí vem a terceira pessoa. Aí você conta para a pessoa aquilo que aconteceu. Aí essa terceira pessoa, muitas vezes, amado, não é aquela pessoa sábia que vai te dar um conselho sábio, que vai te ajudar em oração, que vai ajudar você em consagração. Não, ele vai te encher mais seu ouvido. Aí fica muito mais complicado. E a Bíblia fala que nós temos que nos arrepender. Se a pessoa não quiser ouvir, se a pessoa não te ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que manda as Escrituras Sagradas. Ela diz, qualquer acusação precisa confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte à igreja, e ela não ouvir a igreja, trate-a como pagão ou como cobrador de imposto. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e os que permitirem na terra será permitido no céu. Se você foi atrás dessa pessoa, ela não quis te perdoar, né? Você foi lá, tentou se reconciliar com ela. Você foi com mais uma pessoa, e essa pessoa também ainda não quis. Aí você já fez sua parte. Aí você entrega nas mãos do Senhor Jesus. Mas não desejando mal, amados. Jamais. Jamais nós devemos desejar o mal para o nosso próximo, porque o que desejamos para o nosso próximo vem para nós mesmos. Então, nós temos que orar a si mesmo para que o Senhor venha abrir o coração dessa pessoa, para que o Senhor venha perdoar e venha que trazer ele para mais perto de Deus. É difícil fazer isso. É uma prova muito grande. Procurar meu ofensor. E quando é nós que magoamos a pessoa, como que vai ser? Você já falou palavras duras para essa pessoa. Achou que você tinha direito de falar. Como que é? Você também tem que pedir o perdão para a pessoa. Tem que pedir. Porque senão nossas orações, amados, não vão ser atendidas. Não serão atendidas. Nós temos que estar com o nosso coração limpo. Quando o Senhor fala que nós temos que estar com o coração limpo, é limpo mesmo, de verdade. Não podemos guardar mágoas. Então, quando nós, se realmente desejarmos que o Senhor nos perdoa, que o Senhor nos purifica, que o Senhor nos limpa, que o inimigo não venha nos acusar do pecado nosso. Porque primeiro ele faz que nós pecamos, mas depois ele vem acusar. Aí ele vem com a acusação. Você que nem conversa com tal pessoa? Você está orando para quê? Você nem conversa com tal pessoa? O próprio inimigo ele lança as suas conversas para você afastar de Deus. Aí o que vai acontecer? Você já não tem mais desejo de orar. Porque toda vez que você vai orar, ele joga isso. Mas você que magoou sua mãe, você que fez isso com seu irmão, seu vizinho, aí você já perde aquela vontade. Quando você vai adorar a Deus, aí vem aquele pensamento, você... Então, amados, quando nós tomamos uma atitude, decidimos servir a Deus, nós devemos, primeiramente, se nós temos alguém que muitas vezes nós não conversamos. Existem momentos na nossa vida que talvez chegar, igual que está Mateus 18 falando, você procurou essa pessoa. Não deu certo. Mas o Senhor, você pede oportunidade para o Senhor. Senhor, me dá a oportunidade de conversar com essa pessoa. Já aconteceu coisas comigo muito difíceis. E que eu falei, Senhor, eu não quero ficar sem conversar com essa pessoa. Me dá a oportunidade, meu Deus. E eu sei que o Senhor vai me dar a oportunidade. O Senhor me dá a oportunidade, amados. O Senhor te dá a oportunidade de chegar e conversar com essa pessoa. Para ela ver que não é dessa forma, você não está magoado com ela. Mesmo que foi ela que te magoou profundamente, mas o Senhor dá uma oportunidade para você conversar. É talvez um momento que só está vocês dois numa fila, está você ali sentado perto um do outro, ou talvez num local. O Senhor vai te dar essa oportunidade para que o seu coração seja purificado dessa mágoa ou desse rancor que muitas vezes tem pessoas que passam por momentos de mágoa que fica a vida toda assim.
vida toda não consegue uma comunhão com Deus, uma comunhão tão íntima com Deus, porque não conseguem liberar o perdão. Não consegue. Aí fica somente aquela pessoa morna, aquela pessoa simplesmente morna, ou quando não se esfria. Que a Bíblia diz que os mornos, ele vomita, amados. Então, nós temos que procurarmos ser quentes na presença de Deus. Ser quentes na presença do Senhor. Então, se alguém nos magoou, ou se nós magoamos alguém, devemos fazer a nossa parte. Como servos de Deus, nós temos que liberar perdão. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Não é eu que estou falando, é a Bíblia, está escrito na palavra de Deus. Se não perdoarmos, não adianta estar lá. Ai, Senhor, perdoa meus pecados, meu Deus. Ai, Senhor, fiz isso, perdoa meus pecados. Se não liberamos perdão, se nós não perdoamos nosso próximo, como é que Deus vai perdoar-nos? Como é que Deus? Aí existe um momento também, amados, que nós temos que perdoar nós mesmos. Existe um momento. Muitas vezes, antes de perdoar os outros, devemos nos perdoar nós mesmos. Como assim? Muitas vezes nós olhamos para nós e achamos que nós não merecemos perdão. Nós colocamos um fardo muito pesado para nós mesmos carregar. Nos acusamos de várias coisas. Então, nós precisamos nos perdoar. Precisamos liberar perdão para nós mesmos. Não queremos mais carregar esse fardo tão pesado que o Senhor Jesus já carregou por nós. Às vezes você se acusa de muita coisa. E não consegue se perdoar. Não consegue deixar que o Espírito Santo de Deus te envolva. Porque você se crucifica por algo que você fez. Por um passado seu que o Senhor Jesus já te perdoou. Já está lá no mar do esquecimento. Nem Ele lembra mais. Mas você não consegue se perdoar. Você não consegue mais. Quando você vai orar, você mesmo se crucifica. Muitas vezes nós temos que liberar perdão a nós mesmos. É olhar para dentro de nós. Sabe aquele momento que eu vou olhar para mim mesmo e falar, não, o meu passado, o que eu fiz, o Senhor já me perdoou. É tempo de eu começar uma nova história. É tempo de eu começar uma nova vida com Cristo. Não mais achar que não tenho mais jeito. Eu estou na igreja. Não, estou na igreja, mas eu não consigo estar do jeito que eu estou. Eu não sou servo de Deus. Eu não consigo. Não consegue receber o perdão de Deus. Você mesmo não consegue receber o sacrifício que Deus fez por nossas vidas. Então, muitas vezes, nós temos que parar e analisarmos nós mesmos. Pedir perdão a nós mesmos. Perdão de muitas vezes de falar palavras para o nosso próprio corpo. Quantas vezes nós falamos palavras para o nosso corpo? Eu sou tão feia. Eu sou desse jeito mesmo. Eu sou assim. Eu não vou mudar, não. Eu não mudo, não. Eu sou desse jeito. E não, muitas vezes, se prende a isso. A esse mal. As pessoas costumam amaldiçoar a si próprio. Amaldiçoa a si próprio. Fala palavras que magoam a si próprio. Para você mesmo ouvir. Quantas pessoas se olham no espelho e falam palavras que, misericórdia, tem que pedir perdão a si próprio. Olhar para você e pedir perdão, amados. O Senhor fala isso. Se não perdoarmos nosso próximo, não seremos perdoados. Né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, como é que eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? A Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não amo a mim mesmo. Para mim, eu não tenho valor nenhum. Valor? Não tenho. Como que eu vou amar o meu próximo? Como é que eu vou obedecer o mandamento de Deus? Se primeiramente a Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí chega um ponto de que não adianta também você perdoar o teu próximo se você mesmo se perdoa. Então, se eu quero amar meu próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar. Eu tenho que amar a mim mesmo. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha do Senhor. Então, não deixa que o inimigo põe um fardo tão pesado nas nossas vidas. Tão pesados que nós nem conseguimos olhar para nós mesmos.
tão pesado, ele coloca coisas tão pesadas que nós não conseguimos nem nos encarar. Então, o princípio é esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perdoa você mesmo e você perdoará o seu próximo. Quando nós nos amamos, nós colocamos no lugar do outro. Quando nós amamos a nós colocamos, olhamos para o outro e vemos, não vou fazer isso, porque se fizesse comigo eu não ia gostar. Mas tem pessoas muito magoadas com si mesmo, que já não conseguem olhar dessa forma. Eu já sou assim, porque ela também não vai ficar. Eu já aguentei tanta coisa, porque ela não vai aguentar. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Então, quando nós amamos a nós mesmos, amamos de verdade, o nosso próximo tem muito valor para nós. Não vou fazer com o próximo o que eu não faria comigo. Nós colocamos no lugar do outro. Eu não vou chegar e não olhar para a irmã que está passando perto de mim, ou talvez falar grosseiras com ela, se para mim, isso eu não gosto, vai me magoar. Se eu não vou virar as costas para alguém que precisa de mim, se para mim, se alguém fizer isso, vai doer em mim. Então, amados, quando nós olhamos para nós e começamos a nos amar, como Cristo nos amou, o amor de Deus é incomparável com o nosso. Tudo que nós somos é um pedacinho de Deus. Nós temos que refletir a imagem do Senhor. Nós temos que refletir, ser seguidor de Jesus e imitar. Como Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo falava muito claro, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando nós queremos imitar Cristo, e você que ora muitas vezes pedindo perdão a Deus, mas não perdoamos. Mas queremos o perdão de Deus. E muitas vezes você não se sente perdoada por Deus. Muitas vezes você não se sente, porque você também não está perdoando. Porque a Bíblia requer de nós que perdoar os pecados, como você perdoa seu próximo. Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não nos deixe que sejamos tentados, livres do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoar essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Não perdoará as ofensas de vocês. É claro isso. É claro, quando nós ensinamos nosso filho o Pai Nosso, nós falamos para ele, vamos lá orar o Pai Nosso. Quando é bebezinho, ele já acha tão bonitinho ele repetir o Pai Nosso. Tão bonitinha a oração. E muitas vezes, nossos filhos fazem algo que nós não temos coragem nem de pedir perdão para o nosso filho. Nós magoamos nosso filho, amados, mas nós não temos coragem de ir lá e pedir perdão, porque a gente acha superior a eles. E muitas vezes, por mais menor que o filho da gente seja, ele precisa ouvir isso, porque ele precisa aprender conosco. Se nós ensinamos o nosso filho dessa forma, eu me ofendo o meu filho, eu sei que eu falei coisas com o meu filho que eu não deveria falar. Falei demais, porque nós pais, quando estamos nervosos, falamos um pouco demais, né? E nós não temos essa humildade de ir lá pedir perdão para o meu filho. Eu não posso fazer isso. Amados, vou criar meu filho dessa forma. Ele vai crescer assim. Então, quando nós reconhecemos que precisamos de perdoar, de pedir perdão, os nossos filhos vão crescer sabendo disso. E vai aprender assim. E muitas vezes nós mães, nós pais, nós precisamos pedir perdão para os nossos filhos. Já aconteceu comigo, eu sei que já aconteceu com vocês. A necessidade de pedir perdão, falou demais, falou o que não deveria. E aí a gente tem que ir lá pedir perdão para ele. E falar para ele que nós o amamos. E é dessa forma que Deus faz conosco. Ele nos perdoa. Ele fala, olha filho, eu te amo. Eu te amo, eu te perdoo. Eu te quero do meu lado. O Senhor fala isso conosco, amados. Quantas vezes nós fazemos coisas que, se for olhar assim mesmo, Deus não deveria nem olhar para nós. Mas Ele fala, não, meu filho, eu te perdoo. Por isso que nós temos que ter um coração limpo. Se magoou alguém, amados, não fica guardando rancores,
mágoas profundas. Tem gente que fica no passado, aquelas mágoas que doem o coração. E remoe, e dói, e machuca, mas não consegue liberar perdão. Aí você fala, mas eu não tive a oportunidade. Peça a Deus, a oportunidade virá. Eu não tive a oportunidade de conversar com a pessoa, isso aconteceu e ficou assim mesmo. Peça a Deus. O Senhor vai nos ouvir, vai dar essa oportunidade. Vai dar essa oportunidade para nós, porque Ele quer nos perdoar. E se nós não perdoarmos o nosso próximo, Deus não perdoará nos também. Então, nessa noite, nós temos que reconhecer que nós devemos perdoar, porque também nós erramos e precisamos do perdão. Nós também erramos. Quantas vezes nós erramos? Quantas vezes nós falamos muitas coisas? Quantas e quantas vezes? Então, se eu não perdoo, eu não vou ser perdoada. Também não. E se preciso for, nós temos que ir até a pessoa e pedir perdão. Mateus 18, 21, só para a gente finalizar, diz: Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Amados, isso é só no dia, tá? Pedro perguntou para Jesus: Jesus, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Então, amados, se for olhar, é muitas vezes que a gente perdoa, né? Tem que perdoar. E muitas vezes as pessoas têm que nos perdoar também. Não é só 7 vezes. Porque nós erramos. E cada dia nós temos que moldar o nosso caráter. Ser moldado. Nós temos que buscar de Deus isso. Nos aperfeiçoar. Para quando chegarmos na glória, ser bem parecidos com Deus. Bem parecidos, mas para isso nosso coração tem que estar limpo, lavado. Então, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus vai e responde para Pedro: olha, Pedro, você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes, amado, 7. Então é muito perdão. Você deve perdoar seu irmão. Então não deixe que o inimigo faça com que você acumule mágoas. Ou que se o seu irmão foi lá e te ofendeu. Aí você fala: não foi eu que ofendi ele. Não foi eu que ofendi, foi ele que me ofendeu. É que se quiser, vem cá pedir perdão. Mas toda vez que você orar, você vai lembrar disso. E fora as consequências que causa. Quantas pessoas estão em depressão por causa de mágoas profundas? Quantas pessoas que já não se erguem mais por causa de mágoas? Até mesmo com o próprio esposo. Não consegue perdoar o próprio esposo, a própria esposa. Não consegue liberar perdão. Vive já um casamento que já não consegue liberar. Não consegue lá, me perdoa, eu falei coisas que eu não deveria falar. Falei demais. Mesmo que vai te responder, você não é a primeira vez que você faz isso. Mas é o momento de você pedir perdão. É o momento, porque essa é a palavra de Deus para nossas vidas. E o Senhor nos ensina todos os dias. A nossa vida é uma constante aprendizagem. Nós não paramos, não é igual uma faculdade que você estuda, aí você, com o grau, você já, agora chega. Pega aqueles livros todos, né? Quando a gente termina de fazer uma faculdade, é muitas apostilas, muitos livros. Aí você pega tudo e guarda no armário, ali, pronto, encerrado. Não, com Deus não é assim. Com Deus não é dessa forma. Com Deus, todos os dias nós aprendemos com Ele. Todos os dias Ele vai nos moldando, amados, para nós sermos servos limpos e purificados. Para nós sermos servos limpos e purificados. Então, se nós, mais uma vez, só para fixar esse versículo, capítulo 6, versículo 12, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoar essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. E Efésios 4, 32, antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo.
Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também, suportando-vos aos outros. Suportando seu próximo, amando seu próximo. Pedir a Deus o amor. Tem várias coisas na vida da gente que é importante, mas uma das coisas que o Senhor exige de nós é o amor pelo próximo. Porque Ele diz na sua palavra que nós não conseguimos amar o nosso próximo. Você não consegue amar a Deus se você não amar o seu próximo. Aí muitas vezes nós somos falsos. Ai, Deus, eu te amo. Mas nós não amamos o nosso próximo. A Bíblia fala lá em João, mas como você vai me amar se você não me vê, se você não ama o seu próximo que você vê? Como que nós somos hipócritas, amados? Falar, eu amo Deus, Deus é tudo para mim, Deus é tudo na minha vida, se eu não amo o meu próximo. A Bíblia fala isso. Partir de nós o amor ao nosso próximo, amar ao nosso próximo, para que nós também amamos a Deus com o coração limpo e purificado. Ele quer isso nas nossas vidas. E quando nós somos servos de Deus, aí que nós temos que amar, demonstrar o nosso amor para o nosso próximo, não só de palavras, porque hoje a gente é muito fácil amar só de palavras, só de boca. Eu falar que amo meu próximo, mas na hora que meu próximo precisa de mim, de uma força, eu não quero nem saber do meu próximo. Que ele se vire os seus problemas. Problemas eu já tenho demais. Não é assim. A Bíblia diz que nós temos que amar uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, sendo misericordiosos uns com os outros. Então o Senhor requer de nós isso. Temos que amar a Deus acima de qualquer coisa e também amar o nosso próximo. Isso que o Senhor quer de nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Falamos sobre perdão, Jesus. Nós sabemos, Senhor, que perdoar é difícil, mas é necessário para servos de Deus. É para cumprir as suas escrituras, Senhor. E nós também sabemos, ó Pai, que se nós não perdoarmos o nosso próximo, Senhor, o Senhor também não perdoará as nossas ofensas, os nossos pecados, ó Pai. Por isso, Senhor, coloque em nosso coração, meu Deus, o desejo de perdoar, o desejo, Pai, de amar nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. Pessoas que muitas vezes nos magoaram, Senhor, que fez nossos corações sofrer, nossa vida inteira, meu Deus, sofrer, mas que o Senhor seja capaz de dar-nos, Senhor, para nós perdoarmos a esses, Pai. Perdoar para que nós sejamos purificados por Ti, Senhor. E se algum dos irmãos aqui presente nessa noite, ó Pai, os que também estão escutando pela internet, ó Pai, tiver alguma mágoa tão profunda no seu ser, que muitas vezes não perdoa, Pai, que eles possam sentir, Senhor, o desejo, ó Pai, de perdoar, sim, Senhor, como Tu nos perdoa, Pai, quando pecamos. Assim como Tu nos perdoa, Pai, sem olhar quanto tamanho foi as nossas ofensas, quantos dias foi, quanto foi, meu Deus, mas por amor a nós, que o Senhor nos ama tanto, Pai, Tu nos perdoa, Senhor. Por isso, nessa noite, ensina-nos a perdoar, Senhor. Ensina-nos a perdoar, Jesus. Ensina, limpa nosso ser, nosso coração, meu Deus. A Missão Cristã Vivos apresentou mais uma mensagem vinda dos céus com a pastora Tenilza. Acesse nosso site vivos.com.br e seja edificados. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 3. Vivo o nosso Deus, vivos na Rádio Vivo.